Então, boa tarde a todos. Cumprimentar a senhora deputada e o senhor deputado, a senhora deputada Márcia Passos e o senhor deputado Tiago Monteiro, o Tiago Monteiro do PS e a deputada Márcia Passos do PSD. Cumprimentar também a senhora Ana Paula Santos Matos, primeira subscritora, e a senhora Ana Margarida Hervedoso. E, nas suas pessoas, cumprimentar também mais de 1000 subscritores da petição de direito à habitação para todos. Agradecer também a iniciativa de cidadãos que enriquece a nossa democracia. E por se tratar de uma petição que foi subscrita por mais de 1000 subscritores, é realizada uma audição aos seus peticionários. Vou passar por isso a explicar como é que funciona a audição e a grelha de tempos. Os subscritores têm 10 minutos para iniciar e para fazer uma primeira apresentação da petição. Depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para eventuais perguntas e depois, no final, os peticionários voltam a ter 10 minutos para darem as respostas que entenderem e fazer os comentários que acharem necessários. Sem mais demoras, até porque temos reunião plenária depois às 15, haverá sempre aqui espaço para haverá sempre margem para mais algum tempo, mas temos que de alguma forma tentar cumprir os tempos. Dava já a palavra à senhora deputada Márcia Passos. Não? Peço desculpa, enganei. Pode começar, sim. Senhora Ana Paula dos Santos Matos. É aqui, não é? O meu nome é Ana Paula dos Santos Matos. Eu tomei esta iniciativa porque senti na pele o problema da habitação. Estava a viver numa casa arrendada há basicamente 11 anos e de um dia para o outro o senhorio, faleceu, e de um dia para o outro os filhos decidiram mandar-me embora. Tive um mês para sair da casa e deparei-me com situações que para mim, vou dizer, para mim era uma anedota. Queria alugar uma casa, pediam-me um mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, extratos bancários, situação da família, se os meus filhos estavam a trabalhar, se não estavam. Chegaram-me a pedir 4 meses de renda. Houve outra situação em que me pediram 18 meses de renda. E o problema não estava só aí, estava no valor das rendas. Um T2, 1.200 euros, um T3, 1.500, 1.600, isto tudo em Setúbal. No dia em que eu devia sair da casa, ainda não tinha arranjado um teto, portanto já estava eu pronta para ir viver para o carro, com os meus animais e com os meus filhos. Surgiu a possibilidade de arranjar um apartamento. Estava uma pessoa interessada, que é uma americana, que ela pagava 2 anos de renda adiantados. E às 4 da tarde desse mesmo dia, eu disse ao senhorio: vamos fazer um negócio à cigana. Eu arrendo-lhe a casa, dou-lhe 2 meses de caução e 1 mês de renda, e durante 1 ano o senhor não declara, porque eu preciso de um teto. Eu chorei baba e ranho. Eu sou assim, um dos meus filhos tem uma doença crónica, tem um tumor, e eu não estava a imaginar o meu filho viver na rua. E foi assim que foi feito. Às 18h30 desse mesmo dia nós assinámos o contrato. Neste momento não é declarado. Eu sei que estou a cometer um erro, ele também sabe que está ilegal, mas eu fui obrigada a vencer isso através da ilegalidade. Eu não acho isso normal, não acho isso humano, não acho isso legal, não acho isso
não acho isso bem, porque os meus animais são tratados como se fossem da família e eu nunca trataria dessa forma. E os problemas começaram-se a ver em Setúbal e estão-se a ver a nível nacional, e o nosso problema é esse. Eu fui viver para um bairro social, para um T3, onde estou a pagar 800 euros de renda, moro no 9º andar, e uma vez ou 2 vezes por mês o elevador funciona. Isto não é normal, não é? Não sei se posso... Pronto, a minha situação é mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros. Nós iniciámos este movimento precisamente há um ano, faz agora em novembro um ano, somos 3 mulheres, as 3 passámos por situações idênticas. Eu venho até de uma família com algumas capacidades económicas, derivado ao Covid perdi a minha casa, e neste momento eu sou professora, tenho um centro de estudos, Apoiarte, no Laranjeiro, há 10 anos, e estou a viver no meu centro de estudos, porque não tenho habitação e tenho um ordenado bastante acima da média. E posso lhe dizer, é tudo declarado, pago segurança social, pago todos os impostos e mais alguns, que não são poucos, e estou a viver dentro do meu centro de estudos. Isto para mim é extremamente constrangedor, não faz qualquer sentido. Tenho uma filha que, graças a Deus, é a única que tenho e que já está casada, estou sozinha lá, mas não me considero, considero-me bastante triste, bastante deprimida. Sou uma pessoa também com uma doença crónica, com outros problemas graves de saúde e tive que me adaptar às circunstâncias. Trabalho 11 horas por dia no meu centro, tenho todos os meus impostos em dia, não tenho qualquer dívida e não tenho casa. Então é assim, começámos a perceber que, como nós, são milhares de portugueses. A crise da habitação é uma das crises, neste momento, para mim, além de outras, mas esta, bastante, eu não sei bem nem utilizar a palavra, é ver pessoas que têm ordenado, que pagam impostos, a viver numa tenda, para mim é surreal, é só a palavra que eu tenho. Não considero isto um país muito avançado, porque isto dá-me a sensação mais que estamos num país de terceiro mundo onde não há habitação, não há casas para o nosso ordenado mínimo, há sim bairros sociais, onde eu estou, eu tenho o meu centro de estudos entre 2 bairros sociais e é onde eu vejo pessoas, não vou aqui estar a dizer quem, sentadas todo o dia, desde de manhã até à noite numa esplanada, que recebem rendimentos e que têm casas por 4 euros e tal por mês. E mesmo assim às vezes estão insatisfeitas. Portanto é assim, e eu olho da janela e penso, meu Deus, eu estou aqui a trabalhar 11 horas, graves problemas de saúde que às vezes não me consigo nem quase levantar. Tenho um ordenado acima da média, porquê que eu não tenho direito a ter uma casa? O que é que está a falhar neste país? Eu quero pagar, eu posso pagar, mas não há para pagar. É assim, a minha filha casou-se há relativamente pouco tempo, um casal jovem, os 2 com ordenados acima da média, também, ainda não conseguiram comprar uma casa. Porquê? Porque lhe pega 10% do valor da casa. Uma coisa que não faz sentido algum. É assim, 10% de uma habitação hoje em dia é muito dinheiro. Um casal jovem, na base dos 30 anos, não vai ter esse valor, certo? Portanto, esse é outro problema. Não conseguem comprar casa, então têm que pagar rendas exorbitantes. Vivem em Almada, e têm que se privar de muita coisa para poderem pagar um arrendamento, valores de 1.000 e tal euros, que não fazem sentido absolutamente nenhum num país onde nós estamos, onde o ordenado mínimo é aquilo que todos nós sabemos. Pronto, eu acho que o que nós aqui nos debatemos, eu acho que este movimento é muito por isso, é muito centrado aí, tem que haver casas para os portugueses que trabalham. Não para aqueles que não trabalham, porque esses são sempre protegidos. Esses são os que estão protegidos, porque não pagam nada, fazem dívidas, não vão requerer as dívidas porque recebem subsídios do Estado. Eu vejo isto todos os dias à minha porta. Não é? Têm vidas por fora, paralelas,
que não descontam, não apresentam nada. E nós, que estamos ali todos os meses a ter que pagar os nossos impostos, às vezes sabe Deus com que sacrifício, para sermos pessoas de bem, não temos uma casa para arrendar de 500 ou 600 ou não temos a possibilidade de a poder comprar, porque 10% é muito dinheiro, fora depois as despesas, como é óbvio. Nós temos todos os dias a chegar à nossa página, inclusive já tirámos uma senhora da rua que estava a viver na rua com 2 bebês, há um mês. Toda a gente sabia, a Segurança Social tinha conhecimento, a linha da emergência tinha conhecimento, toda a gente tinha conhecimento, mas ela estava lá, a morar. E fui eu, em conjunto com as minhas companheiras, que conseguimos tirar essa senhora de lá. Porque a senhora nem português quase sabia falar. Mandava um senhor um dia para um lado, um dia para o outro, um dia para o outro. A senhora trabalhava, estava empregada. Foi posta na rua com 2 crianças no próprio dia. Mas que país é este? Era só eu não consigo mesmo, naquilo que... Eu tenho 55 anos, vivi já outras alturas, e quando eu me casei, comprava-se facilmente uma casa. Facilmente, desde que se trabalhasse, desde que se tivesse capacidade económica, claro que se tinha que fazer prova disso, obviamente, isso faz sentido, mas comprava-se um apartamento. Hoje não se compra. Não se compra. Não há. É assim, a especulação imobiliária é uma coisa assustadora, não é? E nós vimos coisas nas redes sociais que nos deixam cada vez mais tristes e mais revoltados com esta situação. É assim, eu acho que se o Governo tem um decreto, um artigo, que é o artigo 65, obviamente, da habitação e urbanismo, em que todos temos direito para si e para a sua família uma habitação de dimensões adequadas, Não tem. Isto não existe, isto só está aqui escrito. Porque esta não é a verdade. E esta é aquilo que nos deixa realmente revoltados. Porque não há nada. Foram tomadas estas medidas? Não são medidas. São formas de nós taparmos o sol com a peneira. Porque medidas têm que ser medidas concretas. Algo que resolva o nosso problema da habitação. No nosso país, o meu país, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu me formei, onde eu me casei, onde eu tive a minha filha e onde os meus pais sempre viveram e construíram, e tinham vivendas e tinham prédios e tinham tudo. Certo? Este é o meu país. É o país que me devia acolher. E eu estou a falar por mim e por milhares de outras pessoas como eu. É assim, nós queremos resolver, e tem que ser resolvido o problema da habitação. Não é darmos dinheiro às pessoas. Dar dinheiro não vai resolver. Por exemplo, a minha filha sente-se extremamente revoltada com essa medida. Porquê? Porque os jovens que estudam no nosso país, que querem ter a vida deles, não querem receber dinheiro do Estado. Não querem receber dinheiro do Estado. Eles querem ter possibilidades de viver, de pagar as suas contas, de pagar a sua casa. E isto deixa um jovem de 30 anos extremamente revoltado. Pronto, e por aqui eu posso terminar. Muito obrigado. Obrigada. E agora sim, a senhora deputada Márcia Passos. Sr. Presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma interpelação à mesa antes da minha intervenção. Sim. Muito obrigada. Era apenas pedir ao Sr. Presidente, face às declarações que foram proferidas e àquilo que acabamos de ouvir, principalmente da primeira requerente, creio que a Dona Ana Paula dos Santos Matos, só apenas alertar, fazer esta alerta de que estas audições são públicas, são gravadas no canal Parlamento e, portanto, só fazer aqui esta ressalva para a próxima intervenção que vão ter. Portanto, ficava-me apenas por aqui, mas pedir ao Sr. Presidente que fizesse esta alerta. Muito obrigado, exatamente. Esta audição é pública, é emitida em direto no canal, no site do Parlamento e, nesse sentido, era importante terem noção dessa realidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento a Sra. Dona Ana Paula Santos, a Dona Ana Margarida, também os colegas deputados presentes, obviamente, e dizer-vos que
os relatos que nos trazem são relatos da vida real e, portanto, são relatos que o Partido Social Democrata conhece bem e que está sensível aos mesmos e muito tem feito no sentido de encontrar soluções e de propor soluções ao Governo para mitigar todos esses efeitos que tiveram o cuidado de nos trazer cá e que, obviamente, estão no âmbito das nossas preocupações. Respeitam ao direito à habitação, as perspectivas foram diferentes dos relatos que nos trouxeram e, portanto, eu tinha aqui também algumas palavras a dizer acerca dos mesmos. A primeira intervenção foi muito focada em relações contratuais de direito privado e, portanto, os exemplos que a Sra. Dona Ana Paula nos trouxe são exemplos de tudo o que não deve ser feito. E com isto poderia dizer muita coisa, mas digo-lhe apenas, por exemplo, o seguinte: ninguém pode mandar alguém sair de uma casa arrendada de um dia para o outro, porque há um óbito. O óbito do arrendatário é uma causa de caducidade de contrato, ele finda, se não for transmitível, não é? Ele termina, mas não é de um dia para o outro que o arrendatário sai e, portanto, se isso aconteceu, não está bem, não podia ter sido feito. Quem fica no local arrendado tem 6 meses para entregar a casa ao senhorio. E, portanto, não foi isso que aconteceu, já percebemos, mas era isso que devia ter acontecido. E o mesmo dizer relativamente aos pedidos ou às exigências de adiantamento de rendas, porque isso é completamente ilegal. O relato que nos trouxe aqui, dos 4 meses, dos 12, até nos disse de 2 anos, que alguém tinha feito um adiantamento de 2 anos. Isso não é permitido por lei. O Código Civil não permite isso. E, portanto, essas situações são situações que fogem a tudo o que é normal, a tudo o que é razoável e que devem ser denunciadas. E, portanto, e certamente fez isso, não tenho dúvidas nenhumas, certamente fez, mas o que nos trouxe aqui foi, eu percebo, é dizer, isto é tudo ilegal, mas acontece. É verdade, nós sabemos que sim, e enquanto não for, enquanto todos não contribuirmos para uma ação de fiscalização maior, isso vai continuar a acontecer. E vai continuar a acontecer quanto maior for a crise na habitação, quanto maior for a crise no mercado de arrendamento, quanto maior for a instabilidade no mercado de arrendamento, que é o que acontece hoje. Porque, como disseram e bem, compensa mais ir para o mercado clandestino e receber tudo por fora e não pagar impostos. E, de facto, é isso que está a acontecer. E as políticas que têm sido adotadas, na nossa perspectiva, de alguma forma potenciam, vou já terminar, Sr. Presidente, potenciam essa circunstância. Apenas para terminar no que respeita à segunda intervenção, que foi muito pertinente no sentido de nos demonstrar a falta de fiscalização que existe no que respeita, nomeadamente, à habitação social. E, portanto, dizer-lhe que o PSC está atento, tem feito inúmeras propostas nesse sentido, algumas das quais foram rejeitadas nos últimos meses, mas continuará certamente convosco a lutar por esses direitos. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Ajude-me a isso, faz favor. Agora sim, o Sr. Deputado Tiago Monteiro, do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras requerentes e proponentes desta petição. É sempre bom quando exercemos o nosso direito cívico de participar politicamente, ainda para mais num problema tão latente como é este da habitação. Nós também estamos aqui a cumprir o nosso dever, que é, em primeiro lugar, recebermos todos aqueles que entendam que devem exercer esse direito à petição e depois transmitir também aquilo que são as nossas, em primeiro lugar, uma vez que representa o partido que está no Governo, as respostas que temos dado a esses problemas, mas fundamentalmente ouvir aquilo que são os vossos relatos, as vossas histórias de vida, e ouvimos aqui 2 relatos discordantes na medida em que um parte de uma, como a minha colega do PSD disse, e bem, de uma relação contratual e o outro parte de uma circunstância que é hoje a circunstância de cada vez mais pessoas, que é terem um rendimento mensal acima da média, um trabalho estável, garantido,
a realização pela via profissional e mesmo assim não terem casas disponíveis a preços que, não sendo acessíveis, as possam efetivamente pagar. E de facto o que tem acontecido no nosso país é isto mesmo. Hoje já não são só as pessoas mais carenciadas que têm dificuldade em arranjar habitação, mas é um problema transversal, inclusive às nossas classes médias e às nossas classes médias altas. Nas grandes cidades esse problema adensa-se, porque enquanto na interioridade este é um problema que, nomeadamente nas áreas mais rurais, pode ser combatido de outra maneira, em Lisboa, e nomeadamente através do relato que aqui fizeram na margem sul, percebi? Margem sul, com a grande concentração populacional que existe, e com o decréscimo de construção que também existiu nos últimos 10 anos, esse problema é hoje muito mais gravoso do que era há 20 anos atrás. Mas precisamos também de colocar o problema em perspectiva e, de facto, nos últimos 40 anos houve um desinvestimento muito grande neste que é um pilar fundamental do nosso Estado Social, que é a habitação. E esse desinvestimento fez com que as políticas públicas que executámos tivessem em conta só as pessoas que tivessem menos rendimentos. Quer isto dizer, criámos habitação social, apoiámos essas famílias, mas ao mesmo tempo deixámos de lado uma classe média e uma geração em vias de emancipação que hoje não consegue, está a ter essa devida consequência, não consegue arranjar habitação. E, naturalmente, as reformas que tentamos empreender não vão, no espaço de poucos meses, surtir os seus efeitos, não vão, no espaço de 2 ou 3 anos, surtir os seus efeitos, mas acredito que, a médio prazo, possamos ter, através destas medidas que estamos a implementar, algumas respostas que vão ao encontro destas necessidades que hoje também foram aqui fiéis depositárias. O que é que me cumpre dizer? Temos tido algumas respostas. Eu tinha aqui apontado, mas entretanto a deputada Márcia Passos já fez o favor de responder. A caução está limitada a 2 meses de renda, desde 1 de janeiro de 2023. Nós também limitámos no ano passado o aumento das rendas a 2%. Este ano haverá novamente, pelo menos assim o entendemos e o esperamos e o aguardamos, uma nova limitação, esse aumento das rendas por via da inflação. Mas de facto precisamos de mais habitação não só social, como uma das requerentes disse, e bem, mas também mais habitação a preços acessíveis no centro das cidades, para não continuarmos com esse apartheid que muitas das vezes concebemos na década de 80, que é, há uma cidade para um conjunto de pessoas e há uma outra cidade nos arrabaldes para um outro conjunto de pessoas. Não, a habitação deve ser tida em todos os lugares, para todos os estratos sociais, e eu não tenho mais tempo, mas estou disponível fora desta audição para vos voltar a ouvir e até partilhar os meus contactos, porque acho que é importante este exercício de cidadania que fizeram aqui hoje. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tudo bem. Entretanto, chegou também o deputado Filipe Melo, do Partido Chega, mas vou dar a palavra aqui ao deputado Bruno Dias, da CDU, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por apresentar os meus cumprimentos à Sra. Margarida e à Sra. Paula e agradecer o terem vindo à Assembleia e terem, eu diria até, a frontalidade da forma como se dirigiram a dar o testemunho real, que é o testemunho da vida real de tantas pessoas neste país. Eu sou eleito pela CDU, sou do grupo parlamentar do PCP, sou deputado do PCP, passo muitas vezes à porta do Centro de Estudos Apoiar-te, sou de Almada, sou eleito pelo Distrito de Setúbal, conheço bem e acompanho no quadro do trabalho coletivo do meu partido e da luta que fazemos todos os dias contra esta política que está a ser uma tragédia social e que não está a responder à emergência social que o país está a atravessar. Eu quero aqui dizer muito claramente, já tenho dito noutras reuniões e vou voltar a dizer aqui, em Portugal, na área metropolitana de Lisboa, no Concelho de Almada, no Distrito de Setúbal, de um modo geral, no nosso país, não há falta de casas. Há falta de casas que as pessoas possam pagar. Exatamente. Nós, no nosso país, temos 723 mil casas vazias, dados do Census, Instituto Nacional de Estatística. Temos dezenas de milhares de casas vazias na nossa região metropolitana. O problema é que isto a que eles chamam mercado está a ser uma máquina de fazer dinheiro e as pessoas são carne para canhão. E há quem esteja a ganhar muito, há quem esteja a ganhar milhões
com os sacrifícios e com a desgraça da vida das pessoas. Portugueses, de outros países, a situação antigamente era um problema de barracas e que era preciso erradicar as barracas e realojar as pessoas. Agora isto está a chegar a muitos outros setores da sociedade. Pessoas que nunca na vida imaginaram que iam estar confrontadas com este problema. Nós temos dois tipos de situações. Temos as pessoas que são inquilinas, têm o seu senhorio e o senhorio tantas vezes tem a faca e o queijo na mão. Há dois tipos de problemas, que é aqueles que se aproveitam da lei, que é uma lei injusta, porque o regime de arrendamento urbano é uma lei injusta que nós já procuramos. Foi aprovado no tempo do governo Passos Coelho, já procurámos que fosse revogada, o PS não concordou, quis manter a lei, nós continuamos a achar que essa lei é injusta, mas mesmo essa lei, muitas vezes, é desrespeitada por muita gente de má fé e por muita gente abusadora. E é por isso que o primeiro apelo que eu queria fazer aos inquilinos que estão a ser confrontados com estes problemas é que se informem e que se organizem. Há associações de inquilinos a quem as pessoas devem recorrer e onde se devem organizar. A Associação de Inquilinos, nomeadamente a AIL, que tem vindo a esta Assembleia, tem feito um trabalho muito importante no esclarecimento, até precisamente para impedir e para lutar contra situações de ilegalidade, de abuso, situações quase criminais, em que as pessoas são colocadas e depois têm a sua vida colocada num problema gravíssimo. Nós apresentámos a proposta e continuamos a apresentar no sentido de impedir, travar o aumento das rendas, seja das rendas dos contratos em vigor, seja dos novos contratos. E termino, Sr. Presidente. E um outro aspecto que nós também continuamos a defender é que se os bancos têm lucros de 11 milhões de euros por dia, 11 milhões de euros por dia, devem ser os primeiros a contribuir para fazer face ao aumento das taxas de juros. Não é para ganhar ainda mais milhões à conta do aumento das taxas de juros que está a levar tanta gente para a rua como está a acontecer. E é por isso que nós propomos uma política diferente. Essa política virá com a luta e a organização das pessoas que precisam, de facto, de uma política diferente. Já no dia 30 tivemos outra vez uma grande manifestação pela habitação e tem de ser assim o caminho para conseguirmos dar a volta às coisas. Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, um cumprimento especial aos peticionários, à Sra. Ana Paula Matos e à Sra. Ana Margarida Hervedoso. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado também pela participação cívica. Houvesse muitos cidadãos a fazer isto e certamente que seria mais um motivo de chamada de atenção para o Governo pelas políticas que erradamente tem levado a cabo, e esta da habitação é, sem sombra de dúvidas, uma das que está no top 3 das prioridades nacionais e que, infelizmente, não está a ser cumprido, tal como a saúde e como a educação. E, naturalmente, que não podia deixar de estar mais solidário com a vossa preocupação, que é uma preocupação de todos nós também, e tal como deferiu o Sr. Deputado do PCP, uma analogia ao seu distrito, no meu, que é Braga, acontecem casos de uma gravidade extrema, onde sabemos e estão identificados casos em que vivem 20 pessoas num T2, sem condições, sem dignidade, sem qualquer tipo de resposta social, seja numa primeira instância pelo poder local, seja numa segunda instância pelo poder central. Isto é inadmissível nos tempos que correm, como é também inadmissível a Câmara estar a criar, mas lá está, com a cobertura devida do Governo, legalizações de garagens para que as pessoas possam reconstruir em habitação. Eu acho que chegamos ao grau zero da humanidade, em que famílias com crianças e com idosos viverem em garagens é o grau zero da humanidade. E nós temos que contrariar este grau zero. Temos que dar dignidade às pessoas. E a dignidade parte de todos os setores. E não tem nada a ver com esta petição, mas permitam-me dizer isto, que não gostei de ouvir uma referência que foi feita há instantes pelo Sr. Deputado do PCP, dizer que tivemos uma manifestação pela habitação.
Pois tivemos. Uma manifestação à qual o Chega se associou e à qual eu fui um dos visados com insultos e com pancadaria. Mas é bom reconhecer que tivemos. Portanto, significa que houve aqui alguma organização. O direito à habitação é um direito de todos. Assim como o direito às manifestações é de todos e não de alguns. E acho que todos quantos se associam a esta causa nobre que é o direito à habitação devem ser tratados da mesma forma e com o mesmo respeito, porque não há partidos, e eu não tenho a veleidade de o dizer, não há partidos que sejam mais amigos da habitação que outros, não há partidos... Sr. Deputado, tem que terminar. Que sejam, vou concluir, Sr. Presidente, não há partidos que sejam mais a favor do direito à habitação que outros. Eu acho que isto é uma causa comum, uma causa da sociedade, que todos se devem associar, e todos os que se associarem são poucos, no sentido de dizer ao Governo que as pessoas têm direito a uma habitação justa, digna e que a consigam pagar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Como foi dito inicialmente, tem agora 10 minutos para as considerações finais que entender. Dar respostas aos deputados que entenderem. Pronto, é assim, eu deixo... Está ligado, penso que está ligado. Exatamente, eu deixo aqui, e nós frisámos isto no nosso movimento, que pretendemos avançar para uma associação, para podermos ser ouvidos de outra forma, mas nós não estamos aqui com qualquer tipo de cor partidária, atenção. Nós somos, cada um terá as suas ideologias. Para mim, neste momento, para mim e para todos os que estão do meu lado, vá lá, e do nosso lado, não é? Que estão a passar por este flagelo, o que nos interessa é que todos os que estão do outro lado, todos, consigam fazer alguma coisa. Porque eu posso ter uma preferência por um partido ou por uma pessoa, mas isso aqui neste momento eu penso que isso é relativo, não faz qualquer sentido, porque daquilo que estamos a falar é de uma causa pública, é de algo muito grave, não interessa se é o Chega, se é o partido... Não... E realmente a situação da manifestação, eu realmente lamento e acho que não foi apropriado, fosse ele um partido Chega, fosse ele outro partido qualquer, eu penso da mesma forma. Mas é assim, temos que ser um todo, porque muitas vezes a parte partidária, também as pessoas tomam as suas opções e isso vai fazer com que, no meu ponto de vista, as coisas não funcionem tão bem. Ou seja... porque pertence àquele partido, os outros já não estão a ver a coisa muito bem. Eu penso que tem que haver um todo, um trabalho conjunto. É isto que eu, como uma simples cidadã que sou, não é? Pronto, eu trabalho com crianças todos os dias, também vejo casos lastimáveis, não é? Pessoas que eles estão a dormir na rua, alguns... E é assim, sou muito sensível em todos os aspectos e acho que realmente estar aqui, neste sítio onde as leis realmente se constroem, e tem que haver, da parte de todos os partidos, uma solução. É só isso que nós queremos. Nós não nos interessa, porque, para mim, eu respeito todos os partidos, muito sinceramente. Acho que cada um tem as suas ideologias, tem a sua forma de as apresentar, mas, para mim, todos terão sempre o meu respeito. Terei a minha, mas isso, pronto, a cada um diz respeito e penso que não é para aqui, não faz aqui muito sentido. O que nós queremos, realmente, é tirar as pessoas que estão ali a viver nas tendas, que ficaram sem os filhos e só podem ver os filhos uma vez por semana, 1 hora, porque não têm como pagar uma casa. O que é isto? É um país de terceiro mundo. Isto não é um país pior. Nós estamos num país muito pior. Porque isto, não imaginam o trauma que isto é para destas pessoas. Isto é um trauma para o resto da vida delas. Em que não vai lá estar ninguém para as ajudar. Eu, por exemplo, tive um mês para sair da minha casa, muito bem, foi legal, não foi. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar à senhora deputada, não é? É assim, falou muito bem, e é assim que as coisas devem ser feitas, mas esse não é a vida real lá fora. E não está lá ninguém para dizer, olha, isto não é legal, não está lá ninguém. Eu levei-me a tareia, partiram-me uma costela ao meu senhorio, eu fui a tribunal, gastei uma fortuna, paguei à advogada, e eu é que paguei as custas de tribunal que ele foi retirado.
Não, a ele não lhe aconteceu nada. Não havia provas suficientes, porque foi dentro do elevador, ninguém viu. Está a ser gravado, ainda bem que está, porque isto é verdade. O que eu estou a contar é verdade, é aquilo que se passa no terreno. Não há leis lá fora, já deixou de haver. O mundo lá fora, neste momento, é um mundo selvagem. É, sais daqui porque eu quero, não sais a bem, sais a mal, levas-me a tareia e sais. Depois vamos recorrer ao quê? As pessoas de bem vão recorrer ao tribunal, como eu fiz, não é? Não iria fazer a mesma coisa. Cheguei ao tribunal, paguei uma advogada, gastei dinheiro, tive que pagar custas do tribunal, andei lá há montes de tempo a perder tempo, andei a ser ameaçada constantemente, andaram-me a cortar a água no meu centro de estudos, andei a ser com as paredes todas pintadas. E o que é que aconteceu quando chegámos a julgamento? Nada. Nada. Porque nada acontece neste país. Porque nada funciona. O problema é que depois da habitação vem o restante que não funciona. Não funcionam os tribunais, não funciona a polícia, quando é chamada nunca aparece, porque não tem meios, nada funciona. E esta é a verdade, eu não tenho problemas nenhums em dizer, porque eu tive um pai que me deu uma educação no sentido, quem fala a verdade não merece castigo, e a verdade é para ser dita. Queiram ouvir ou não queiram, ou seja, uma verdade dura ou não, é aquela que se vive lá fora. Não é? Eu neste momento, para estar aqui, tive que deixar o meu centro de estudos a entregue a outras pessoas, não é? Eu tenho crianças ali que estão a viver na rua com os pais, ou que estão em casas dos primos, dos avós, dos tios, uma embrulhada de gente. Aquelas crianças não têm bases, não vão ter nenhumas, que é aquilo, dormem no chão, dormem não sei quê, no colchão de campismo, né, as coisas que eu ouço todos os dias. Como é que eu me vou sentir? Como é que eu me vou sentir? Isto é o meu país. Eu não vim do outro lado para aqui. Mas depois, muitas vezes, o que é que acontece? Eu olho para o meu lado e vejo chegar o não sei quê que veio da África, ou lá não sei de onde, ou não sei quê, e tem direito a tudo e mais alguma coisa. E eu olho e penso assim, espera aí, então, mas tu chegastes agora, chegas aqui sem nada, já tens subsídio para isto, subsídio para aquilo, apoio para aqui, apoio para acolá, e eu estou aqui a pagar impostos e não tenho nada. Nem sequer posso pagar uma casa de 700 euros, porque eu posso pagar. Atenção, eu tenho ordenado para pagar, mas não há. Eu não posso mudar o meu centro de estudos, que foi um projeto que custou dinheiro, feito por mim e pela minha filha, e que bem ele está bem, funciona bem, não temos uma reclamação, eu não posso mudá-lo para outro sítio do país, eu não posso ir morar para outro sítio do país. Foi ali que eu cresci, foi ali que eu estudei, foi ali que eu me casei. Porquê é que eu tenho que sair? O país está aberto, toda a gente entra, cada vez temos mais imigrantes. Obviamente que não há casas. Eles alugam casas, metem lá 20 a morar, obviamente que não há casas. Como é que vamos ter casas? Não digo que esse seja o único problema, atenção, não é o único. É um dos problemas. Ali ao pé de mim há a mesquita é a segunda mesquita maior de Portugal. Os muçulmanos vivem 10, 15 e 20 dentro de uma casa, pagam 1000 e tal euros. Pois, claro que pagam, evidentemente, mas eu tenho direito a ter a minha casa e viver sozinha. Porquê é que eu não tenho? Se eu tenho um ordenado acima da média. Isto é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Esta é efetivamente uma questão que preocupa a todos os partidos, como podemos perceber. Exatamente. Tem múltiplas causas e terão que ser encontradas também múltiplas soluções. Claro. Porque, naturalmente, haverá muitas razões para estarmos a passar por estas dificuldades ao nível da habitação. Dizer só, para terminar, que será feito um relatório relativamente a esta audição, que posteriormente será enviado para o Ministério da Habitação e para todos os grupos parlamentares para tomarem as medidas que entenderem necessárias. Sr. Presidente, dá-me licença. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Neste caso, competia a quem está a presidir a reunião intervir se alguém diz nesta Assembleia em função de uma religião que se discrimina pela religião em função das condições de habitação. Se o Sr. Presidente e Relator não diz, digo eu, mas alguém tem que dizer. Muito obrigado. Muito bem.
efetivamente, as questões religiosas não devem ser chamadas, na nossa opinião, Pois, para não, estas mas questões. peço desculpa interromper, mas Sim, é um pronto, dos problemas. tudo bem. Já... Obrigada.